A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos começando mais uma EBD, a Escola Bíblica Dominical. Nós somos da Igreja Batista Missionária da Amazônia, a IBMA, em Belém do Pará. Nós estamos trabalhando esta revista aqui, Cartas a Tito e Timóteo. E hoje nós chegamos à lição de número 7. E o título da nossa lição de hoje é Os Perigos do Dinheiro. Os Perigos do Dinheiro, lição 7. Nessa lição, número 7, Os Perigos do Dinheiro, o texto básico é 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos de 3 a 10 e mais 17, 19. E o versículo-chave da lição de hoje está em Provérbios, no capítulo 11, o verso 28, que diz assim: Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Alvos da nossa lição de hoje são 3 áreas: saber, sentir e agir. No saber, ponderar sobre os ensinos bíblicos a respeito do dinheiro e da riqueza. No sentir, desapegar-se emocionalmente da ilusão de que dinheiro traz felicidade. E o último, agir, buscar contentamento em Deus e não no dinheiro. Bom, como você já percebeu, o assunto da lição já foi falado, os perigos do dinheiro, mas aí caberia uma pergunta: dinheiro traz felicidade? É isso que nós vamos tentar responder dentro dessa lição, além desses perigos que o dinheiro pode trazer. Entenda bem que nós não estamos dizendo aqui que dinheiro não é bom, mas você vai compreender que há algo mais além de simplesmente você ser rico, de você ter dinheiro. Por isso que a pergunta que eu estou fazendo é: o dinheiro traz felicidade? O que nós vamos entender hoje é que o apóstolo Paulo tinha uma fidelidade muito grande, a fidelidade com o verdadeiro ensino bíblico e o zelo com que se ensinava na igreja. E esse zelo do que é ensinado, esse zelo bíblico, ele tem que ser muito grande por parte de quem ensina e por parte de quem aprende também. Esse cuidado com a igreja que o apóstolo Paulo tinha, ele nasceu bem antes dele escrever as cartas que são objetos da nossa lição, que é as cartas a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. Você pode consultar com calma depois, Atos, capítulo 20, dos versos 29 a 35, que você vai ver esse zelo e essa fidelidade do apóstolo Paulo. Também, em tempos antes destes fatos, aí de Atos, você vai ver que Jesus, que é o nosso mestre, já tinha nos advertido sobre os seus primeiros alunos, que eram seus discípulos, a respeito desse zelo que se deve ter. Consulte Mateus, capítulo 7, dos versos de 15 a 20. Perceba que precisamos ser tomados desse zelo cristão. Consulte também João, capítulo 2, verso 17, Romanos 2, 11, 2 Coríntios 8, 21 e 11, capítulo 2, de 2 Coríntios também. Você vai ver aí o que é que envolve esse zelo e essa fidelidade ao ensino verdadeiro. Mas o assunto é dinheiro e nós temos que compreender também que resolver as questões financeiras ou usar adequadamente o dinheiro no contexto da igreja cristã, ele é um desafio muito grande e constante na nossa vida. Nós precisamos fazer orçamento, fazer planilha de gastos, poupanças, são passos cruciais dentro desse processo, não só para a nossa vida em particular, mas como para a vida da congregação, falando igreja quanto congregação. Mas é o estudo adequado das Escrituras, ou seja, aqui da Palavra de Deus, é que nos darão os fundamentos e as motivações necessárias para o domínio do dinheiro.
Então nós precisamos buscar os fundamentos aqui na palavra de Deus para dominar essa área do dinheiro. Nós temos aqui 3 sessões na nossa aula de hoje. A primeira sessão é falsos mestres. Na segunda sessão, nós temos os que querem ficar ricos. E a terceira e última sessão, os que são ricos. Então, o apóstolo Paulo fala nessas cartas e que nós retiramos aqui para a lição, falar sobre falsos mestres, sobre os que ficaram ricos e os que são ricos. Então, são somente essas 3 sessões da nossa aula de hoje. Então, vamos para a primeira sessão da nossa lição, que é a lição de número 7, os perigos do dinheiro. E a sessão 1, falsos mestres. 1 Timóteo, capítulo 6, de 3 a 6, eu vou ler aqui com você. 6 de 1 Timóteo, a partir do verso 3. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é a segunda piedade, 4. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas. 5. Disputa de homens corruptos, de entendimentos e privado da verdade, cuidando que a piedade é a fonte de lucro. E o 6. E de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Veja que ele destaca no 6 que a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Esse título dessa sessão 1, falsos mestres, mas como você diz falsos mestres, a gente vai falar de dinheiro. É porque o mau uso do dinheiro, ele é muito perigoso, tanto quanto você receber um ensino falsificado, um ensino enganoso, heterodoxo, e que não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus, como nós acabamos de ler aqui no verso 3, que não concorda, que não está conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Então tem um perigo muito grande envolvendo essas duas coisas, falso ensino e o mau uso do dinheiro. Ou seja, o mau uso de recursos financeiros pode ter 2 origens. E é o que nós vamos ver, essas 2 origens diretas do mau uso dos recursos financeiros. Pois bem, irmãos, então vamos ver aqui essas 2 origens diretas. A primeira, que é o ponto 1 da seção 1. Seção 1, falsos mestres. Ponto 1, presença do ensino falso. 1 Timóteo 1,3 diz assim: como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem doutrina diversa. Diversa do quê? Daquilo que se ensina. E aqui no 4, de 1 a 3, ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelo que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Veja que ele está destacando aqui para Timóteo ter muito cuidado com o quê? Com ensino falso, que é o título desse primeiro ponto da seção 1, presença do ensino falso. E relacionando ao dinheiro, nós sabemos que assim como existem mitos errados,
que se propagam dentro do Evangelho, que não é o Evangelho, o apóstolo Paulo já deixou claro isso, que são ensinos errados, que ele chama a atenção de Timóteo aqui. Há mitos também sobre o uso de dinheiro, que são ensinados no meio evangélico como se fossem verdades e que não são. Há pessoas que estão enganando, e outros estão sendo enganadas dentro e fora da igreja. Isso nós sabemos, devido a essas crenças erradas a respeito do dinheiro. Há pessoas que têm grande dificuldade nessa área financeira e se tornam vítimas de enganadores de plantão, que são motivados pelos possíveis lucros advindos da piedade. Charlatões, enganando pessoas. É por isso que aqui do texto da nossa lição, no capítulo 6, dos versos de 3 a 5, que ele vai chamar a atenção desses ensinos que são errados, que vai depois no 5 provocar disputa entre homens, são homens corruptos de entendimentos, privados da verdade, cuidando que a piedade é a fonte de lucro. Como se diz a própria palavra do Senhor, estão mercadejando o Evangelho do Senhor. Ponto 2 da seção 1. Seção 1, falsos mestres. Ponto 2. Ausência do ensino verdadeiro. O primeiro foi a presença do ensino falso. Existe o ensino falso? Por quê? Porque existe a ausência do ensino verdadeiro. E na Bíblia nós encontramos ensinos mais preciosos sobre os princípios da boa administração financeira, como nós já falamos aqui. Os princípios estão aqui na palavra de Deus. E Jesus, que é o nosso mestre, ele é o mestre por excelência desses princípios. Com calma, você anota e consulta em casa. Mateus, capítulo 13, de 45 a 46, 18, de 23 a 35, também de Mateus, e Mateus 22, de 15 a 22. Lucas, 14, de 28 a 32, e Lucas 16, de 1 a 13. E você vai ver esses princípios do ensino do dinheiro através de Jesus. É preciso que a gente compreenda que é importante obedecer os ensinos da palavra. Porque, senão, do contrário, se você não conhece a palavra, você vai ser enganado facilmente por falsos mestres, falsos pastores. Existe isso? Ah, claro que existe. Qual é o antídoto para isso? É você conhecer a palavra do Senhor, conhecer a palavra de Deus, conhecer o ensino verdadeiro através de Jesus, para que você possa se livrar desses falsos mestres. Quando Paulo falou lá no contexto de Éfeso, para os efésios, ele falava que havia gnósticos, os filósofos epicureus, os estoicos, que introduziam ensinos falsos dentro da igreja. Veja, mas a atenção para o ponto da nossa lição, a ausência do ensino verdadeiro. Se não há um ensino verdadeiro, esse ensino falso ele toma esse lugar. E foi justamente a respeito disso que o apóstolo Paulo ele advertiu e chamou a atenção de Timóteo e de Tito. Você pode consultar 1 Timóteo 1:3, 6 de 3 a 4, e Tito 1:14 e Atos, no capítulo 17, no verso 18, a respeito dessa chamada de atenção de Paulo para Tito e Timóteo a respeito desses assuntos. Porque a influência filosófica antropocêntrica desse mundo e daquela época também era muito forte e perniciosa, como ainda é hoje. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso de 1 a 9, vai falar sobre isso e você vai poder ler que nós não temos tempo suficiente aqui dentro da nossa aula. Mas você pode consultar, 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Então, o que é que nós precisamos fazer? Zelar sempre pelo ensino das Escrituras.
ok? Nós vamos fazer uma pequena pausa e já já nós vamos retornar com a segunda parte da nossa lição de hoje. Muito bem, estamos de volta com a nossa lição de número 7, os perigos do dinheiro. Já vimos a seção 1, falsos mestres, onde nós vimos 2 pontos, a presença do ensino falso e a ausência do ensino verdadeiro. E agora vamos para a nossa seção de número 2, os que querem ficar ricos. Daqui em 1 Timóteo, capítulo 6, de 6 a 10, eu vou ler aqui para a gente. Verso 6. E de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Atenção para o 9 e o 10. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. A advertência maior aqui está nos versos 9 e nos versos 10. Veja que o ponto da lição aqui, dessa seção 2, é os que querem ficar ricos. Então, se você cobiça isso, é fácil você cair nessa tentação. Muitos golpes que nós vemos por aí, nós temos visto nos jornais, na televisão, que as pessoas conseguem dar o golpe. Por quê? Porque há de um lado um golpista, um enganador, mas do outro lado há alguém que cai na tentação por essa cobiça de querer ficar rico fácil. Você não recebe links, olha, não sei quem está dando prêmio aqui, está dando dinheiro, clique nesse link. Aí roubam seus dados, dado de conta bancária, e limpam sua conta. Ninguém dá praticamente nada para ninguém dessa forma aí, desse jeito. Mas a cobiça do homem é que o enreda nesse laço de cair nesse golpe, como diz a palavra, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Dinheiro, a gente já falou, não é o dinheiro que faz mal, mas é o quê? Diz o verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, corações corrompidos pelo pecado da ganância. Isso daqui não é um fenômeno de hoje, não, moderno. Milênios antes de Cristo, se a gente procurar aqui na palavra, a gente vai ver que Deus condenou a Balaão pela ganância que tinha. Onde é que eu consulto isso? Números, capítulo 22, de 1 a 24 e o 25. 2 Pedro 2, de 12 a 16 e Judas 11. Também o salmista reprova a arrogância, a cobiça e a presunção do coração do homem que é ganancioso. Pode consultar Salmos capítulo 10, versos 2 a 4. Ou seja, nós precisamos compreender que podemos inferir que o desejo pela riqueza, essa cobiça pela riqueza, não é do tempo de agora, não. Isso sempre existiu com o homem depois do pecado. E por isso Deus nos dá aqui, as Escrituras Sagradas, como manual de disciplina e um manual de orientação nas questões cruciais da nossa vida. Como diz o verso 6. Olha o manual aqui do verso 6 do capítulo 6. É grande fonte de lucro o quê? A piedade e o
contentamento. Isso vai nos proteger dos perigos da riqueza, que estão justamente aqui nos versos 9 e 10, que diz o 9, aqueles que querem tornar-se ricos caem em tentação, caem em laços. E o 10 explica por quê. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, observe que o problema em si ele não está no dinheiro, na riqueza, mas ele está no falso ensino a respeito disso. Aqueles que tomam a piedade e a fé como fonte de enriquecimento, como diz aqui no verso 5 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Disputa de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando de que a piedade, ou seja, a fé, é a fonte de lucro. E o apóstolo Paulo, em outras epístolas, sempre combateu esse tipo de ensino com esse objetivo. Agora vamos para o ponto 1 da seção 2. Seção 2, os que querem ficar ricos. Ponto 1. A riqueza não gera contentamento. Em contrapartida, o que diz no verso 6, que o que é a fonte de lucro é a piedade com contentamento. Mas a riqueza em si, o amor a esse dinheiro, ele não gera contentamento. Isso já está bem claro aqui no verso 6, fazendo esse contraponto. E esse termo que está explicado aqui no verso 6, contentamento, ele significa uma vida interior que nos mantenha em paz apesar das circunstâncias exteriores. É o que diz o comentário bíblico e expositivo Warsaib. Veja que esse contentamento não significa que você não tenha objetivos, que você não almeje conquistar uma vida melhor, em poder aquisitivo, não tem nada de erro nisso. Mas o que está aqui no verso 10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou, se você não tem contentamento, nada lhe satisfaz, você vai querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E o fim vai ser a perdição do homem, como diz a palavra. E esse termo do contentamento, o apóstolo Paulo também, ele usa indicando o estilo de vida do legítimo cristão, que na verdade não depende da riqueza do dinheiro em si para viver em satisfação e para viver em paz interior. Esse mesmo dicionário bíblico expositivo que eu falei, ele diz também: são os ricos, não os pobres, que consultam os psiquiatras e que se mostram mais propensos a cometer suicídio. Olha, há pessoas que têm a confiança tanto no dinheiro que se perde aquilo que tem ou algo que tem, ela tira a própria vida, porque ela estava tão apegada naquilo que acha que não tem solução para a vida dela. Mais uma vez eu repito, nós não estamos falando que você não tenha que trabalhar, que almejar ter uma vida melhor para você, para sua família, para os seus filhos. Não é isso. Mas é o apego a essa riqueza que essas pessoas, como diz esse comentário bíblico, que quem procura mais o psiquiatra por essas questões é o rico do que o pobre. Você vai dizer, mas o pobre não procura porque ele não tem dinheiro para pagar. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Mas é quando esse rico que tem a confiança na riqueza, ele perde esses bens, ele geralmente se suicida. Geralmente tira a sua própria vida. Pense nisso aí. Vamos agora para o ponto 2 da seção 2. Seção 2, os que querem ficar ricos. Já vimos o ponto 1, que é a riqueza não gera contentamento. E agora vamos para o ponto 2. A riqueza não dura para sempre. Aí é que está o segredo. Diz o verso 7 do capítulo 6 de 1 Timóteo, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar daqui. É coisa semelhante que disse Jó. Se ele veio nu ao mundo, e nu ele poderá voltar. A confiança dele não estava apegado nas riquezas. Tem um livro que é chamado Minhas Finanças,
Atitudes e Orações para uma Vida Financeira Bem-Sucedida, é da editora Esperança, do Yun de Ver. Ele diz uma coisa assim, ó: o dinheiro, sem dúvida alguma, é importante e necessário, mas ele deve ser visto como uma perspectiva menos fantasiosa e mais realista. Deve servir para a gente, não a gente servir ao dinheiro. E ele destaca 3 mitos a respeito do dinheiro. Qual o primeiro mito? Dinheiro é sinônimo de sucesso e felicidade. Pode consultar a biografia de muitos ricos, você vai ver que não é isso. Você acha que o Michael Jackson não tinha dinheiro? Você acha que o Michael Jackson não era rico? Até que conquistou um sucesso pelo talento. Mas você viu que ele não era feliz. Até dormir ele não conseguia dormir. Tomava remédio para dormir e o remédio que ele tomava para dormir foi aumentando cada vez mais, que o levou à morte. Então veja que dinheiro ele não é sinônimo de sucesso. Aí eu vou ter sucesso se eu ter dinheiro. Eu vou ter felicidade se eu ter... Quer dizer que não há pobre feliz. Há pobre feliz. E há pobre com contentamento e que tem o seu sustento necessário. Nós não estamos falando daqueles que vivem na linha, abaixo da linha da pobreza, os miseráveis. Mas estou falando de uma forma geral, que o dinheiro em si ele não é sinônimo de sucesso e de felicidade. Um outro mito que ele destaca: a melhor estratégia de crescimento financeiro é aumentar a renda. Nem sempre. Às vezes a pessoa trabalha, nunca tem tempo para si ou para a família e principalmente para Deus. E como diz o verso 7 aqui, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Morre e para onde vai tudo isso? Às vezes ainda fica para ser motivo de contenda dentro da família, divisão disso tudo daí, não é? Então, melhor estratégia não é crescimento financeiro, principalmente para as igrejas. Crescimento para a igreja é o crescimento do reino de Deus. E Deus vai acrescentando aqueles que hão de ser salvos e vai dando a provisão necessária. Também, um outro mito que ele destaca nesse livro aí, Minhas Finanças, Atitudes e Ações para uma Vida Financeira Bem-Sucedida, é: dinheiro é sinônimo de filho bem-sucedido. Outro mito. Porque nós estamos cansados de ver pais que têm um grande poder aquisitivo, mas que os filhos se extraviam pela vida. Quando realmente a riqueza serve para que ele possa estudar, ser uma boa pessoa na vida, tudo bem. Mas não é o que acontece na maioria das vezes. Pode até acontecer, mas não é regra geral. É por isso que nós estamos chamando de mito aqui, que dinheiro é sinônimo de filho bem-sucedido. Isso é mito. Isso não bate certo com a realidade. E há provas e mais provas. Basta a gente olhar para o lado que a gente vai ver muitos exemplos a esse respeito. Vamos ver aqui cartas pastorais para hoje, para você discutir aí na sua célula. Infelizmente, esses mitos estão na mente de muitas pessoas. E aí a pergunta é: estão também na sua? Aqueles 3 mitos que nós acabamos de ver agora, que dinheiro é sinônimo de sucesso e felicidade, a melhor estratégia de crescimento financeiro é aumentar a renda, às vezes quanto mais você ganha, mais nunca dá, e o último, dinheiro é sinônimo de filho bem-sucedido. Discuta isso na sua célula para ver se está tudo ok aí. Ainda na seção 2, os que querem ficar ricos, temos o ponto 3. O contentamento é possível e não exige alto custo. Diz aqui o verso 8 do capítulo 6 de 1 Timóteo: tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Quando se fala em alimento e vestuário, está falando de uma vida digna geral, não especificamente só o que eu coloco na boca para comer, para me alimentar e alguma coisa para vestir. Preciso morar também e outras coisas. Mas esse aqui é o básico dos básicos e necessário para todo mundo sobreviver.
a plena satisfação, o gosto de vida na boca, a vida abundante? Só Jesus. Só Jesus. Aqui, ó, deixa eu ver se eu pego um versículo muito bom para você aqui. Vamos aqui para o Evangelho de João, capítulo 10, o verso 10 diz assim, a parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vida abundante, não é a riqueza financeira, mas é a vida com Deus, é a vida com Jesus. E Ele nos prometeu providenciar todas as nossas necessidades e cumpre isso. E veja o que disse o homem mais rico do mundo que já foi conhecido, o homem mais rico que já existiu. Aqui em Provérbios 17, vou localizar aqui, 17:1. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de festins com rixas. Há muitas pessoas que é cheio de riqueza, mas a vida ele não tem paz, hora nenhuma, em lugar algum. Ok? Preste atenção também que o avarento, ele é capaz de passar fome contando o dinheiro que lhe custou tão caro para adquirir. Já viu isso? Há exemplos e mais exemplos no mundo. Eu conheci pessoas assim. São pessoas que têm o dinheiro, mas que permanecem pobres porque são avarentos. A vida deles é acumular mais e não investir naquilo que ganhou durante a vida. E aí, a hora vem, a hora vai, e um dia a morte chega. E ele parte daqui sem ter usufruído, nem ele, nem a família, daquilo que ganhou, e nem abençoado outras pessoas. Esse daí é o avarento. Às vezes a pessoa ganha tanto dinheiro que depois passa a gastar o que ganhou para guardar aquilo que acumulou. Mas não distribui para ninguém. E nem usufrui daquilo que tem. É o avarento. Mas há um outro lado. Vida simples, como a que Cristo nos ensina, deve ser o nosso padrão. Por isso que Jesus diz, aprendam de mim. Consulte lá Mateus capítulo 11, dos versos de 28 a 30. Fique com isso aí, aprendam de mim. Palavras de Jesus. Aí você vai entender que contentamento é possível e que ele não exige alto custo. Ponto 4 ainda da seção 2. Seção 2, os que querem ficar ricos. Ponto 4. A ganância pela riqueza produz malefícios. Eu vou repetir de novo aqui no verso 9 e 10 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Diz assim o 9. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. E olha que o maior perigo ainda é você se desviar da fé. Aí a perdição é completa. Ou seja, no verso 9, quando ele diz que aqueles que querem se tornar ricos caem em tentação nesse laço da concupiscência, o cenário que o apóstolo Paulo quer descrever aqui nesse verso 9 é alguém que está afogado, que está atolado na desgraça. Por quê? É o resultado da vida que está contaminada pelo que diz o verso 10, pelo amor ao dinheiro. Depois você pode ler com calma Provérbios 21:6, que nós não temos tempo para ler tudo aqui. Provérbios 21:6, também Eclesiastes 5,
de 10 a 17. Veja que a ganância financeira da qual nós estamos falando, e quando ela está no meio religioso, é um problema que precisa ser resolvido mais urgentemente ainda. Não só na sua vida particular, mas principalmente no meio religioso, onde muitos se aproveitam dessa situação. E mais uma vez eu chamo a atenção que o problema aqui não é o dinheiro. O dinheiro ele resolve muitas e muitas situações. Não é o dinheiro, então, e nem a riqueza. Consulte lá Deuteronômio 8:18. Mas o que nós estamos falando são as consequências nocivas do amor ao dinheiro, ou seja, daquele coração que está ávido por dinheiro e mais dinheiro, que quer aumentar a sua renda através do que diz aqui o verso 5. Olha só, disputa de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, aqui o final, cuidando de que a piedade, ou seja, a fé, é a fonte de lucro. E há pessoas, infelizmente, assim. Tá? Então, dinheiro, obviamente, quando nós estamos falando nisso, nós estamos excluindo necessidades de sustento financeiro daquelas pessoas que servem à igreja. É bíblico isso? É bíblico. 1 Timóteo, capítulo 5, os versos 17 e 18 diz assim, que há pessoas que não conhecem isso, também não sabem isso daqui, é preciso também que se compreenda o sustento financeiro da igreja, daqueles que labutam na obra. Vou ler aqui 1 Timóteo 5, 17 e 18, diz assim, 17. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra. Veja só, não é honra, é dupla honra. Especialmente os que labutam na pregação e no ensino. 18. Porque diz a Escritura, não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Está aqui, está claro na palavra que aqueles que trabalham na obra do Senhor, eles são dignos desses seus salários e são dignos, como diz o verso 17 do capítulo 5 aqui de 1 Timóteo, de duplicada honra, ou seja, honra dupla. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, nos versos de 6 a 14, eu preciso ler porque ele é importante, diz assim, ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura digo eu isto como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando debulha. A gente viu isso lá em 1 Timóteo agora. Porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não diz certamente por nós? Com efeito é por amor de nós que está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança, de partilhar do fruto. Ou seja, que ele trabalha com esperança de receber algo. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, que é a obra dos que participam, os pastores, mestres, aqueles que ensinam, o 11, se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito de que vós colhamos os materiais? É que o apóstolo Paulo está perguntando. Se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Ou veja, você gasta em outras coisas desnecessárias. Mas nós nunca usamos deste direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho. Aqui que está o segredo. É que você não pode sobrepor isso ao amor ao Evangelho. Para que isso não cause impedimento das pessoas que as pessoas possam vir a Cristo. 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Uma boa pergunta, que você precisa saber isso aqui. Ó.
Repetiu 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo? E os que servem ao altar participam do altar? 14. Assim ordenou também o Senhor. Isso é muito importante que todos entendam, não só da igreja, mas de fora, para que você possa separar joio de trigo. Foi que ordenou também o Senhor aos que ensinam o evangelho que vivam do evangelho. Então não há nada de errado de receber. O que o apóstolo Paulo está combatendo aqui é aqueles que usam a fé com o objetivo de se enriquecer pessoalmente. Mas agora, os que labutam na fé precisam ser sustentados por isso, ok? Nós vamos fazer uma pequena pausa e já já retornaremos. Muito bem, estamos de volta agora com a seção 3 da nossa lição de hoje, número 7, os perigos do dinheiro. Já vimos a seção 1, falsos mestres, a seção 2, os que querem ficar ricos, e agora, os que são ricos. Nós já lemos aqui 1 Timóteo 6, de 6 a 10, não vou ler devido ao nosso tempo, mas você já viu as advertências que estão principalmente aqui nos versos 9 e 10, o 10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vejam que são advertências bem duras do apóstolo Paulo sobre não amar o dinheiro. E ele dá 3 recomendações aos irmãos que são ricos dentro das igrejas. Sempre lembrando de que a riqueza financeira, ela só é riqueza hoje, nesse presente mundo, mas ela acaba. No vindouro, a riqueza é outra, que é a riqueza espiritual em Deus. A vida, agora eu li João 10, 10, é da vida abundante em Cristo. Essa é a riqueza celestial. Então, o amor ao dinheiro, se você se apegar a esse mundo, a riqueza vai ficar. Nós já vimos as advertências aqui, várias. Aí o 7 diz que você não trouxe nada e não vai levar nada. Então, a riqueza maior é a riqueza vindoura. E essa riqueza vindoura é outra, é riqueza celestial com Jesus. Consulte depois Lucas 12, de 20 a 21, e Mateus 6, de 19 a 21. Primeiro ponto da seção 3, os que são ricos. Primeiro ponto, não sejam presunçosos e arrogantes. Diz aqui o verso 17. Olha, para os ricos que nós estamos falando. É o ponto 3, os que são ricos. Primeiro ponto, não sejam presunçosos e arrogantes. Verso 17, de capítulo 6 de 1 Timóteo, diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. Compreendeu, então? Então, esse é o recado para não ser presunçoso e arrogante, como diz o verso 17 do capítulo 6. Porque a arrogância e o orgulho são como 2 folhas de uma porta bem larga que se abre, por onde o pecado facilmente entra, se mistura com a riqueza e causa danos, estragos irreparáveis às vezes. O acúmulo de bens materiais sem a percepção dessa ameaça, ele provoca a perda da maior riqueza. Qual é a maior riqueza? A entrada no reino de Deus. Consulta lá Lucas 18, de 24 a 25, que você vai ver. O que nós precisamos compreender e que é necessário fazer é que nós temos que perceber que quem tem, mas que há também pessoas que necessitam que nós possamos ajudá-las. E também elas necessitam
de outra coisa muito maior do que a riqueza material: apoio, oração. Mas o rico também, ele precisa desse apoio, principalmente da oração, para não cair na tentação de acreditar que a riqueza deste mundo gera uma felicidade, que é uma felicidade falsa. Ela pode nos ajudar em muito, ninguém discorda disso. Mas é passageira, é efêmera. Consulta Mateus capítulo 1, capítulo 5, de 1 a 11, e João 14, 6, ok? Vamos agora para o ponto 2 da seção 3, os que são ricos. Ponto 2, não depositem esperança na incerteza da riqueza, nós já lemos aqui no verso 17. Ou seja, nós já aprendemos que a riqueza ela não é duradoura. Vimos no verso 7, aqui do capítulo 6, que a gente veio sem nada e não vai levar nada. Você pode consultar ainda Provérbios, capítulo 11, verso 28, e 27, Provérbio 27, verso 24. Chamamos a atenção mais uma vez que é tolice confiar na riqueza material. Então anote e preste atenção. Lembra do rei Saul? Era orgulhoso. E foi um desses tolos que depositou sua esperança na abundância dos próprios bens. Foi Saul. Consulta Samuel 52:7, Salmo 52:7 e 1 Samuel 22. Mas quem é a nossa esperança? Onde a gente deve depositar essa esperança? Jesus, ele é a nossa única esperança e digno de confiança absoluta, confiança total. Consulta Romanos 5:5, Romanos 8:24, 1 Pedro 2:6. Contentamento, que nós já havíamos falado antes, é aquilo que Deus nos proporciona de tudo aquilo que nós precisamos. Mas a maior riqueza é o contentamento nele, não naquilo que ele nos dá, mas é estarmos contentes em Deus. Consulta Mateus 6, de 25 a 34. Ponto 3 da seção 3. Seção 3, os que são ricos. Ponto 3, pratiquem boas obras com sensibilidade, solidariedade e generosidade. Foram as recomendações, as orientações, as últimas que o apóstolo Paulo fez a Timóteo, para que Timóteo desse aos irmãos ricos da igreja. Nós já lemos o verso 17, e no verso 18 do capítulo 6 ele diz assim: que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. E esse entendimento ele permanece hoje ainda. Esse recado aqui, que estava no verso 17 do capítulo 6 e no 18, Paulo instruiu Timóteo para instruir os ricos da igreja. Então, fique atento para isso aqui. Praticar o bem, para se enriquecer de boas obras, para que sejam liberais e sejam generosos, sabendo que Deus é aquele que nos proporciona a riqueza, e a riqueza de origem lícita. Consulta Deuteronômio 8, 17 e 18, que você vai compreender que ele, o Senhor, ele é a fonte, ele é o sustentador, e que, por fim, vai dar fim também em tudo que existe. Consulte Romanos 11, 36. Portanto, nós podemos chegar a uma conclusão que sábio e prudente é usar riquezas para práticas de boas obras. Consulta Efésios 2:10 que você vai ver isso. Veja também que Jesus Cristo, além de ter recebido presentes caros dos reis lá, ouro, incenso, mirra, está em Mateus 2:11,
ele também foi ajudado por ricas senhoras. Sabia disso que está na Bíblia? Lucas capítulo 8, verso 3. Mulheres ricas que andavam com Jesus e que o ajudavam. Os crentes ricos praticaram espontaneamente a partilha de bens. Conhece a história de Zaqueu? Zaqueu tinha fraudado muita gente, se enriqueceu, mas depois se arrependeu e retribuiu 4 vezes mais aquele que ele havia fraudado. Lucas 19, de 1 a 10. Também tem o caso de José de Arimateia, era um homem de posse, também contribuía na obra. Lucas 23, de 50 a 53. Barnabé, você vai ver isso em Atos 4, 36. Cornélio, está em Atos 10, de 1 e 2. Lídia, Atos 16, no 15 e no 40. E Públio, você vai ver a história dele em Atos 28, 7. Então, um rol de pessoas registradas aqui no Evangelho que tinham posses, mas que usavam suas posses para práticas das boas obras, com solidariedade e generosidade. Porque o que a gente tem visto, infelizmente, alguns que dizem fazer generosidade, solidariedade, está dando uma coisa aqui, fazendo um selfie aqui, ó. A própria Bíblia diz que esse já recebeu aquilo que queria. Era aparecer? Aí, ó, já apareceu, já postou lá nas redes sociais, já fez o seu comercial. A Bíblia diz, ó, se eu dei com essa mão aqui não tem que saber. Se você quer dar de coração, isso é generosidade, isso é solidariedade. Você dá, não importa a quem, e ninguém precisa saber. Deus está vendo e é Deus que vai lhe recompensar. Agora, o que adianta você dar para aparecer para os outros que deu? A Bíblia diz que será essa a recompensa que você queria, você já recebeu. Mas quando der alguma coisa para alguém, se deu com essa mão, que nem essa aqui saiba aquilo que você fez. Cartas pastorais para hoje. Uma excelente oração a ser feita aqui é a que o sábio Agur, filho de Jaque, recomendou a Etiel e Ucal em Provérbios 30, de 7 a 9. Leia lá e responda. Vale a pena fazer essa oração? Um bom tema para discutir aí na sua célula. Chegamos assim ao fim da nossa lição de número 7, os perigos do dinheiro. Veja que o apóstolo Paulo aqui, a gente está vendo aqui, 1 Timóteo no capítulo 6, ele tinha dado missão a Timóteo, que foi o que nós extraímos aqui dentro da nossa lição, do capítulo 6. Ele tinha dado essa missão de doutrinar teologicamente a igreja em Éfeso. Proteger do falso ensino, de falsos mestres, do ímpeto pela riqueza, ou seja, da ganância, daquele custe o que custar, eu quero ser rico, para que eles pudessem se adequar à normalidade dos ricos, mas que são convertidos a Deus. De todos aqueles que são convertidos a Deus, não importa se ricos ou se pobres. Para que eles pudessem ser alicerçados, pudessem ser amparados na palavra do Senhor. Tendo essa palavra, tendo isso como garantia de melhor tesouro, do tesouro mais valioso, que nos guarda do porvir. Porque só Jesus pode nos garantir a vida eterna. O nosso dinheiro hoje não garante nem a nossa vida aqui nesse mundo, muito menos a vida eterna, que só Jesus pode nos dar. Pai, nós te louvamos pela tua bendita palavra, que ela possa vir trazer entendimento na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos viver contente com aquilo que o Senhor nos dá a cada dia. A tua promessa é, e nós sabemos que o Senhor cumpre, é providenciar todas as nossas necessidades. O Senhor diz que cuida do passarinho, que não colhe em celeiro, mas aí o Senhor o sustenta. O Senhor cuida das ervas do campo, Senhor, que não tece e nem fiam,
mas o Senhor comparou que elas se vestiam melhor que Salomão. Agora, muito mais de nós, o Senhor diz. O Senhor nos cuidará e nós sabemos disso, que o Senhor tem cuidado. Por isso nós te agradecemos com contentamento do coração, daquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Abençoa a tua amada igreja, aqueles que labutam na tua obra também. Que o Senhor possa providenciar o sustento para eles também, para que não falte alimento na tua casa. É assim que nós oramos, te agradecendo e bendizendo o teu nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, irmãos? Estamos encerrando a nossa lição de número 7, os perigos do dinheiro. Até a próxima.